Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao nosso evento Pesquisar é Preciso. Essa iniciativa que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante esse período de quarentena. Os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, né, às 14 horas. E hoje o tema da nossa conferência vai ser desigualdades entre os jovens que nem estudam e nem trabalham no Brasil. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que vai fazer a nossa palestra, eu queria então pedir a todos os participantes alguns encaminhamentos para que a gente tenha um bom evento, né? Vocês estão vendo as instruções gerais aí para todos. Todo mundo está com o microfone desligado e a gente pede que esses microfones se mantenham desligados durante a fala da palestrante, para que todo mundo possa ouvir com tranquilidade, não tenha nenhuma interferência. Ao final do evento, a gente vai abrir, através do chat, as perguntas e as inscrições para quem quiser fazer algum tipo de pergunta e algum comentário. E aqueles que desejarem no final também a declaração de participação, podem colocar no chat o seu nome completo e o seu e-mail, que a diretoria de pesquisa ela vai providenciar. Eu já no início gostaria já de divulgar a nossa agenda da semana que vem. Então, na terça-feira, nós vamos ter a palestra Saúde e Cuidado aos Filhos, também assunto de homem, com a professora doutora Adriana Lemos, no dia 28 de abril, às 14 horas. E na sexta-feira, a gente vai ter a palestra da doutora Valéria Laniville Teixeira sobre o potencial antiviral de algas marinhas. Desculpa, não vai ser na sexta-feira, vai ser a quinta-feira, dia 30 de abril, que é sexta-feira, 1º de maio é feriado. Tá? Então, na semana que vem, por conta do feriado, a gente vai ter o nosso evento na terça e na quinta-feira. Eu, então, queria, primeiro, agradecer muito a nossa convidada de hoje, a professora doutora Eliane Ribeiro Andrade, pelo nosso início aqui do chat, que eu já estou vendo, já tem muita gente comentando, e eu acho que vai ser uma discussão bem animada, né? Já tem muita gente aí já querendo colocar e parabenizando a Eliane aí por esse desafio. A doutora Eliane é professora da Escola de Educação e da Faculdade de Ciências Sociais e também do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio. Teve seu pós-doutorado na Universidade da República do Uruguai, doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense e mestre pela Fundação Getúlio Vargas. Professora visitante também da Universidade da República Udelar, no Uruguai, e tem na sua área de atuação políticas públicas de educação e juventude, sociologia da educação e da juventude, educação de jovens e adultos, educação popular e metodologias com ênfase na pesquisa e avaliação. Eliane, eu queria muito novamente agradecer a tua participação e te passar a palavra para que você possa começar a tua palestra. Pedir só para você ligar seu microfone, Eliane, que a gente não está ouvindo. Bom, agora está ouvindo todo mundo? Agora sim. Agora sim. Bom, então, de início, eu queria agradecer muito a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a professora Evelyn, em especial ao Anderson, diretor de pesquisa, por essa excelente iniciativa, né? Eu estava conversando com alguns colegas e a gente estava falando que o dia a dia nos mergulha numa dinâmica que não dá muito chance da gente conhecer o que o outro está fazendo, né? Então, nesse sentido, esses encontros que vocês estão promovendo, eu acabei conhecendo coisas incríveis que realmente não sabia que eram feitas dentro da Unirio, né? O trabalho da Naira sobre produção de conhecimento e formas de aprendizagem, da Luana sobre segurança alimentar, da Helena Zeda de museologia, o Fábio de eleições e debates. Então, e vários professores a gente já fez contato para algumas outras atividades, né? Então isso é muito importante. E está tudo disponível, né, Anderson? Quem tiver interesse pode assistir. Então, eu acho que a gente está promovendo redes nesse momento tão difícil para todos nós,
que a gente um pouco fica meio perdido, né? Não sabendo por onde caminhar, mas eu acho que isso aí tem dado certo, né? E eu gostaria, sobretudo, agradecer o pessoal aqui que está assistindo. Estou vendo aqui um monte de gente de longe e de tão perto, né? Que são pessoas muito queridas, os colegas do departamento, professores, estudantes. Olha lá, estou vendo a Ana Lúcia lá da Colômbia, Bia da Espanha, Anilu de São Paulo, Henrique Plezano, mas Plezano não está na França, está no Rio, né? Pedro Pontual, de São Paulo, e os queridos que, de alguma forma, fazem parte desse trabalho junto comigo, como Diógenes, Regina Novaes, Mônica Peregrino e Anilu, que, de alguma forma, também tem um pé nesse trabalho, porque o banco de dados vem de lá. Bom, então, a partir desses agradecimentos, eu queria começar dizendo também para vocês, um pouco para que vocês saibam, que a Unirio ela acumulou ao longo desses últimos 20 anos um conjunto bem robusto de pesquisas e avaliações de políticas e pesquisas na área da juventude, educação e trabalho, né? Então, a gente vem há um tempo... O Plezan está dizendo que não está conseguindo conectar. Alguém ajuda aí, Jorge, ajuda o professor Plezan, que ele está mandando aqui, dizendo que não consegue conectar. Então, a gente acumulou, né, uma experiência grande na construção de avaliação de políticas públicas, né? Nesses últimos 20 anos, a gente teve realmente o começo das políticas públicas de juventude no Brasil e a Unirio teve presente. E hoje a gente tem um grupo de pesquisa forte, organizado, né? Que participou desses trabalhos, né? E vários estudantes, né, de mestrado e doutorado que vêm discutindo hoje o campo da juventude, educação e trabalho, né? Então, é uma responsabilidade também falar para vocês sobre isso. E, no momento, a gente está fazendo uma pesquisa junto com uma pesquisa de uma instituição espanhola, né, que convidou a UF, a UERJ e a Unirio. É uma pesquisa sobre juventude no Brasil, no Equador, na Espanha, no Chile, no México, na Colômbia e na República Dominicana. Estou eu, Diógenes, professora Regina e Miguel e Mônica nesse trabalho. Então, a gente tem aí já um acúmulo legal, bacana, e uma produção. Quem tiver interesse é só nos procurar, que a gente tem muito prazer em dividir esse trabalho com vocês, tá? Então, agora eu vou colocar aqui, que o Anderson gentilmente ontem me ensinou, vou colocar aqui o PowerPoint, né, Anderson? Apareceu? Tá certo? Tudo certinho, tudo certinho. Só tá? bota agora para na forma de F5, né? Tá. Então, vamos começar a apresentação, né? Esse trabalho se chama Desigualdades entre Jovens que nem estudam e não trabalham no Brasil, né? Especificamente, esse recorte foi feito por mim e pelo professor Luiz Carlos de Souza, que ele começou esse trabalho comigo. Ele era aluno de pós-doutorado, tá? Ele foi meu orientando de pós-doutorado, veio, né, da PUC, ele tinha feito doutorado na PUC, passou na seleção, foi meu orientando de pós-doutorado, e nesse processo teve um concurso na Unirio, ele fez e passou. Então, hoje ele é um professor da Escola de Educação da Unirio, que a gente tem muito prazer. O Luiz Carlos de Souza me ajudou muito nesse trabalho, né, especialmente com o banco de dados. Ele tem muita autonomia no trabalho com o banco de dados. Ele trabalha muito, inclusive, com a professora Ana Cristina, que está aqui. E ele hoje não está aqui porque o filho dele está fazendo 2 anos e está tendo uma mega festa
online, né? Então, por isso que ele não está aqui com a gente. Mas eu queria destacar que esse trabalho ele é meu e do Luiz, né? E que saiu, inclusive, agora um artigo na revista Currículo Sem Fronteiras, depois eu vou dar o link para vocês. Bom, esse trabalho ele reúne um apoio da FAPERJ, do edital Humanidades, que eu acho que é muito importante a Unirio acionar, né? São poucos os professores que muitas vezes participam dessa seleção, e a gente conseguiu esse edital, o que financiou parte da pesquisa, né? A outra parte é o banco de dados da pesquisa Agenda Juventude Brasil, da Secretaria Nacional de Juventude, que depois eu vou falar melhor, mas que aqui está presente a Anilu, que foi consultora dessa pesquisa, e também está presente a professora Regina Novaes, que também participou da pesquisa, e Diógenes, né? São os três que estão aí hoje. O nosso grupo de pesquisa é Juventude, Políticas Públicas, Processos Sociais e Educação. Bom, então vamos começar, né? Então, primeiro, assim, para contextualizar, eu acho importante a gente pensar que tempo, né, que a gente vive, né, para a gente estar discutindo e debatendo a questão da juventude, né? Eu acho que nos últimos anos a literatura já nos aponta e nos ensina bastante, né, que são anos marcados por profundas transformações, né, e que impactaram diversos âmbitos da vida social, individual, familiar, né? Então, sem dúvida, os jovens eles foram impactados por essas grandes mudanças, grandes transformações, né? Essas últimas gerações elas têm crescido um pouco nesse campo, né? E nesse mundo, né, sem dúvida nenhuma, a questão do processo educativo, da escola, da vida familiar e da inserção e permanência no mundo do trabalho tem sofrido impactos assim enormes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar. Antes da pandemia, a gente tinha um grave problema, né? Depois da pandemia, a gente tem que pensar um pouco como é que a gente constrói, né, possibilidades para que esses impactos deem alguma possibilidade de futuro para essa juventude, né? Então, esses marcos, né, que a gente pode dizer nesses últimos anos, né, que tem a ver com a mundialização da economia, as mudanças no mundo do trabalho, né? Antes você tinha um mundo do trabalho muito mais especializado, né? Agora a gente tem um mundo do trabalho que muda, né, a todo tempo, novas profissões, ampliação de direitos, a sociedade do conhecimento, ou seja, você hoje tem um acesso, né, à noção de indivíduo jovem como sujeito de direitos, coisa que não existia, né? Você não imaginava que o jovem era um sujeito de direitos. Então, hoje, por exemplo, se você senta numa mesa para discutir algo sobre juventude, os jovens estarão juntos, né? Uma política pública sobre juventude, os jovens estão demandando estar juntos. Então, isso significa uma ampliação, né, de direitos, né? Um aumento do modelo de bem-estar, né? Ou seja, você quer um maior consumo, né? Tem interesse em adquirir, né, bens. A questão da sociedade do conhecimento e da informação, as novas tecnologias, os riscos ecológicos, né? A incerteza quanto ao futuro, né? A gente viveu aí esses últimos anos a questão do rompimento das barragens, né, que começa a aparecer como um medo para a juventude. Eu não sabia que existiam lugares perto que existe uma barragem que pode romper, né? Então, isso vai mudando a forma de se colocar e entender esse mundo, né? As novas formas de estar no mundo, como as identidades, os comportamentos, né? Ou seja, você tem novas formas na vida familiar,
você tem novas identidades, a gente nunca viu tanto jovem, não vem o jovem sozinho, mas eu venho jovem alguma coisa, né? Jovem, mulher, negra, GLBT, né? Então você está construindo, né, possibilidades de identidades, né? O crescimento vegetativo da população, ou seja, vivemos muito mais do que qualquer geração anterior, né? E hoje eu acho que a gente tem que pensar também a pandemia, o Covid-19, que se apresenta para todo o planeta, quase, né, como o Marcelo Mans falava, né, o fato social total, né? Isso que gera incertezas, conexões com ideias, né, de espera e de morte, né? Agora, eu acho que tem uma questão que a professora Regina Novaes, que está aqui, que coloca para a gente, que é muito importante, né? Isso não significa que esses jovens eles vivam isso tudo de uma maneira igual, né? A condição juvenil é vivida a partir dos diversos recortes, né? De classe, de gênero, de raça, local de moradia, escolaridade, né? Então, várias estratégias por diferentes juventudes vão sendo construídas, né? E como afirma a professora Regina, mais do que comparar gerações, é necessário comparar a condição que vive as diferentes gerações, já que toda experiência geracional é inédita. Tá? Então, não adianta a gente ficar com aquele velho papo, mas a minha geração era tão legal, era tão revolucionária, era tão isso, era tão aquilo, era tão antenada. Não. Cada geração é uma geração, não dá para comparar, você vai ter que entender, né, que geração era aquela, tentar qualificar muito aquela geração para a gente poder entender. Bom, a juventude brasileira é grande, diversa e atravessada por profundas desigualdades, né? Então, em uma população de 208 milhões, temos 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, marcados por profundas desigualdades. A gente tem aproximadamente 26 milhões que trabalhavam, né, totalizando 55% da população juvenil, para a qual trabalhar é uma realidade no tempo presente e na construção de futuro. 6 milhões procuravam emprego, né? E aí você tem os dados da PNAD de 2018, que eu acho que são muito importantes para a gente entender. A PNAD diz que no Brasil quase 11 milhões de jovens de 15 a 29, porque de 15 a 29 pelo Estatuto da Juventude, é o que é juventude no Brasil, tá? Em outros países vai diferindo, né? Mas pelo Estatuto de Juventude aqui é 15 a 29 anos. Por exemplo, no Japão vai até 39 anos, né? No Brasil, quase 11 milhões de jovens não estão ocupados no mercado do trabalho, nem estudando ou se qualificando de acordo com a PNAD contínua, Suplemento de Educação, realizado pelo IBGE em 2018. Esse grupo representava, em 2018, 23% da população do país nessa faixa etária. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Você vai ter uma grande curva aqui, né? Nossa, atualmente, curva, achatamento, né? A gente acha logo que aqui que é o coronavírus, mas não, essa curva aqui é outra coisa, gente. Essa curva aqui é a curva da onda jovem no Brasil, né? Então, a gente né, viveu o crescimento, né? Nunca teve tanto jovem no Brasil, percentualmente, claro, e a tendência é uma diminuição, né? Ou seja, pessoas estão tendo menos filhos, né? As pessoas estão vivendo muito mais, então a tendência dessa curva ela é de diferenciar, né? A projeção é que em 2050 tem uma queda, até 2050 tem uma queda significativa, né? Bom, nas últimas décadas, o que a gente teve de grande nas políticas públicas? A gente teve construção de políticas públicas, né, para o campo da juventude, e eu queria destacar a Emenda Constitucional 59,
que estabelece a matrícula compulsória na educação básica para o corte etário de 4 a 17 anos. Ou seja, isso foi muito importante para a ampliação da obrigatoriedade do direito até os 17 anos dos jovens brasileiros. Tá? Na Constituição Federal, a categoria jovem foi incluída em 2010, tá? Através da Emenda Constitucional 65, também conhecida como PEC da Juventude, que alterou o capítulo 6 da Constituição para incluir juventude ao lado das já existentes categorias família, criança, adolescente e idoso. Tá? Então, juventude entra na Constituição brasileira, entra como direito. Tá? Então, desde agosto de 2013, temos o Estatuto da Juventude, marco legal de proteção aos direitos dos jovens, instituído pela Lei 12852 de 2013. Também queria destacar, né, o Estatuto da Juventude é muito pouco conhecido. A educação, as escolas, eu acho que agora é uma grande oportunidade, né, para quem estiver fazendo aí suas lives, seus debates, trazer o Estatuto, mostrar o Estatuto. O Estatuto é uma ferramenta importante, é uma ferramenta de luta pelos direitos da juventude brasileira, e eu acho que agora, mais do que nunca, que estão sendo aí esvaziados, né? As políticas públicas de juventude foram profundamente esvaziadas nesses últimos anos. Né? Bom, estou falando rápido, tá, gente? Para dar tempo. Nas últimas décadas também a gente vai ter o aumento no contingente de estudantes da população juvenil, maior valorização da escola entre vários segmentos da sociedade, inclusive os mais pobres, e retorno crescente à escola observado entre jovens e adultos. A dedicação exclusiva aos estudos é exercida por cerca de 1/4 da população, ou 23% do conjunto da população juvenil de 15 a 29. Nós temos 90% dos jovens de 15 a 17 matriculados na escola. Contudo, só 68% no ensino médio, o que demonstra aí um grande gap, né, entre a idade considerada, né, a idade séria e a sua inserção no ensino médio, o que demonstra que a trajetória escolar ela é uma trajetória, né, como o Carrano fala, uma trajetória truncada, né, uma trajetória com evasões, repetências, né, idas e vindas para uma determinada parcela da população jovem. Contudo, a maior inserção dos jovens na condição estudantil não eliminou, assim, aí agora que eu acho que a gente entra mais na nossa pesquisa, né? Essa, né, ampliação importantíssima, né, dessa condição, né, estudantil não eliminou a experiência do trabalho ou a combinação trabalho e estudo que permanece como característica do padrão de transição escola-trabalho no Brasil e em outros países da América Latina. Tá? Então, o que se percebe, que as pesquisas vão mostrar para a gente, é o seguinte: os jovens foram, né, estão na escola, foram na escola, mas não abandonaram, né, aquela visão que se tinha, vamos dar uma moratória, eles vão estudar e depois eles trabalham. Não, eles fazem, né, composições que vão tentar conciliar a vida do trabalho e a vida do estudo. Tá? Então, a percepção para os grupos mais pobres é de que escola e trabalho são espaços mais que complementares do que excludentes. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora e, em parte significativa, tem se esforçado para combinar trabalho e estudo. Mundos do estudo e do trabalho são antes complementares do que estudantes. Então, eu acho que isso é uma característica muito do Brasil, eu acho que a América Latina, vários países também vivenciam isso, o que vai se diferenciar de realidades de outras partes do mundo, como, por exemplo, na Europa. Né? Bom, e aí a gente
começou a pensar nesse debate, né, que vinha sendo colocado, a imprensa, né, um debate que estava bastante, parecendo bastante, né, que dizia que existia um grande grupo, né, de jovens neném que seriam nem seria que nem estudo e nem trabalho. E a gente começou a se debruçar, né, especialmente alguns colegas que estão até aqui hoje, né, como a Regina, a Nilu, a Helena Abramo, a Magi, né, o Dió. A gente começou a pensar o que seria esse neném, né? Mas que negócio é esse? Né? Existe um grande grupo de jovens que fica sem fazer nada na vida, assim, parado o tempo todo, né? 11 milhões, né? Então, a gente tentou buscar, né, estudos que já vinham sendo feitos, estimular, inclusive, o IBGE nessa prática. A Secretaria Nacional de Juventude, na época, né, estimulou muito o IBGE para olhar esses neném de outra forma, né, ou seja, qualificar quem são esses neném, né? Então, o que eu estou chamando aqui de desnaturalizar o termo neném, né? Então, o termo neném, de um modo geral, ele refere-se a indivíduos jovens que nem estão participando do mercado de trabalho, nem frequentam a educação formal. Essa categoria ganhou espaço no debate público brasileiro, como também no latino-americano, a partir da década de 2000, influenciando, sobretudo, a formulação e execução das políticas públicas de juventude. Tá? Então, muitas políticas públicas de juventude foram desenhadas nessa perspectiva, que existia um monte de jovem que não estudava nem trabalhava. Tá? Quando vai se aprofundar isso, começa a se perceber que não é a dinâmica não é bem assim, nem trabalha nem estuda o tempo todo. Eu vou falar mais à frente, né? Segundo Feijó, o termo foi cunhado pela primeira vez na década de 90 no Reino Unido e passou a ser amplamente utilizado por organismos ligados à comunidade europeia para o monitoramento de vulnerabilidade da juventude. Mas acho que é importante a gente ressaltar que a origem desse debate ela estava muito relacionada com um grupo expressivo de jovens europeus que, inseridos na recessão europeia, né, já haviam concluído a escolaridade básica, muitos com mestrado e doutorado, né? Então, era um fenômeno de uma autoescolarização, né? E sem emprego. Tá? Quando a gente traz isso aqui, né, para o Brasil e para a América Latina também, eu acho que o Pedro está aí, o Pedro deve saber isso melhor do que eu, né, em termos de América Latina. Quando a gente traz isso para aqui, a gente começa a perceber que a questão no Brasil, a grande maioria no Brasil dos neném, eles estão mais vinculados a uma população mais pobre, né, e com condições, né, mais específicas, né? Então, eu destaco aqui que o IBGE, em 2013, 14, 2012, né, 2011, ele começa a fazer alguns estudos, e tem estudos muito bacanas, né, da Marina Água, né? Tem vários pesquisadores hoje que vêm tentando se debruçar para entender o que é esse neném aí. Então, no Brasil, diversas situações de fragilidade estão associadas ao grupo de jovens que nem trabalham nem estudam, e percepções que não levam em conta as peculiaridades características desse grupo, quando da elaboração de modelos explicativos podem implicar na construção de cenários e ações públicas distantes de sua realidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Né? Que quando a gente constrói, a gente tem um papel, uma importância, a academia, né? Quando você constrói alguns, na pesquisa, né? Algumas afirmativas, alguns modelos explicativos, isso impacta nas políticas públicas, né? Especialmente nós da área social, né? Então, é muito importante a gente fazer a nossa pesquisa com muito atento, né, nesse tipo de implicação que pode ter, né?
Eu queria dar um exemplo rápido, né? Quem me conhece sabe que eu dou sempre, porque nós tivemos a oportunidade de avaliar o ProJovem no Brasil inteiro, um grande projeto aí pela Unirio. E o ProJovem, ele começa o primeiro ano, ele é para jovens que não estudam e não trabalham, porque foi uma pressão na época do Ministério. A Regina está aí, ela vai me lembrar, né? Era o pessoal do IPEA, mas era mais o Ministério do Planejamento. Né? Não, tem que ser um programa para jovens que não estudam e não trabalham. Um ano depois, isso teve que ser aberto, porque o que se percebia é que não era bem assim a dinâmica. Né? Então, quando analisado mais profundamente, nos parece que as generalizações construídas em torno do termo neném ocultam um conjunto de informações que podem impactar a construção política pública para a juventude. E aí, do ponto de vista mais do fundamento, né, do nosso trabalho, a gente vai trabalhar também com a questão dos estigmas, né? Já que o termo neném ele também é um termo que estigmatiza essa juventude. Ou seja, quando você coloca para alguém, e aquele ali é neném, né? Vem logo a seguir, ele é vagabundo, ele não faz nada, ele é isso, ele é aquilo. Né? Então, considerando que o estigma é uma situação em que o indivíduo fica, né, impossibilitado de obter uma aceitação social plena, como nos ensina Goffman, eu acho que estudos que buscam desnaturalizar tal suposição pode ter um importante no desvelamento dessas realidades complexas e na ampliação de possibilidades e oportunidades para a juventude brasileira. Então, o que a gente está tentando fazer um pouco é isso, né? Vamos tentar entrar e ver quem são, né, esses nenéns, né? Então, aqui um pouco, né, o quadro da pesquisa, a gente pegou o banco de dados da pesquisa Agenda Juventude Brasil e fomos, inclusive, no trabalho como um todo, a gente vai relacionando com PNADs mais atuais, né? Você vai tentando aproximar essas realidades, né? Mas esse banco de dados, né, da pesquisa Agenda de Juventude, eu só queria dizer que foram 3.300 jovens, 187 municípios em todo o Brasil. Né? Responsável, né, por isso foi a equipe ECO, coordenada pelo Gustavo Venturi, da USP, e a consultoria a Anilu, Ana Luísa, que está aí, né, Maria Virgina Freitas, a Magia e a Sônia Rotmich. Tá? Então, no nosso recorte, a gente pegou o banco de dados e resolveu estudar todos os jovens que se declararam nem estudam e nem trabalham. Tá? Então, a gente encontrou 23,3% de jovens que se identificaram como nem estudam nem trabalham. Então, eu só queria explicar um pouco, né, dentro, né, desse referencial teórico mais amplo, a gente também usou um pouco esse debate que o professor Machado de Paz, que é um sociólogo português da Universidade de Lisboa, que ele, analisando as trajetórias de vida dos jovens, ele não encontrou um grupo homogêneo, mas trajetórias que muitas vezes se aproximam, que ele chama de encruzilhadas labirínticas, as quais o autor chama de trajetória ioiô. Né? Eu acho que quem estuda a juventude aqui no Brasil conhece bastante, né, essa imagem, né, que o professor Machado Paz trouxe para a gente. Ou seja, esses jovens eles não são nem, eles são muito mais um ioiô, ou seja, trabalham hoje, largam o estudo. Aí faltou trabalho, voltam para o estudo. Né? Então, ele vai chamar a atenção que os jovens eles vão fazendo o que vai surgindo, consoante suas necessidades, seu enquadramento familiar ou seus apelos de consumo. Ou seja, vão exercendo atividades paralelas ao percurso profissional e educacional, como outros aspectos da sua vida,
como os amigos e a família, né? Então, a gente acaba, né, um pouco concluindo que, nesses contextos, muitos podem estar na categoria sem, ou seja, sem estudo e sem trabalho, não por desejo próprio, mas por condições e situações que precisam ser desveladas, né? Então, a gente, né, com base, né, nesses estudos, a gente vai encontrar, para vocês terem uma ideia aqui, quando a gente pega, né, os jovens, né, que trabalham, que estudam, a gente vai encontrar o primeiro grande recorte que nos chamou a atenção, que é o recorte por sexo, né, gente, né? Ou seja, a grande maioria dos neném, eles são mulheres, tá? Então, já muda de figura, né? Para a gente pensar em políticas públicas, a gente já tem que repensar isso aí. Então, para você, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente que dos neném, 30,7% eram homens e 69,3% eram mulheres, tá? Em relação à cor e à raça, né, desses jovens, a gente também vai encontrar uma grande distribuição nos identificados pardos e pretos, tá? Ou seja, se você pegar homens e mulheres, né, pardos e pretos, eles, aqui, né, no gráfico dá para ver muito acima dos brancos, tá? Posse de filhos, né? Aqui a gente vai ver também que os jovens neném têm mais filhos do que os jovens que se declararam trabalho e estudos, né? E aqui um pouco para a gente entender essa... Não veio um pedaço da... Mas aqui é o seguinte, esse primeiro, né, essa cor aqui meio azul, são os jovens que só estudam. Então, a gente vai vendo, né, entre 15 e 17 anos, 67%. De 18 a 24, já cai para 14%. De 25 a 29, cai para 2,9%. E verde é que trabalham, né? Então, você vai vendo um aumento significativo em relação à idade também, tá? Bom, aí aqui eu trouxe para vocês, que eu acho que é muito... Isso aqui é do IBGE, né, da PNAD contínua de 2015, mas eu acho que eles foram muito felizes, né, quando construíram esse gráfico para mostrar, né, o peso, né, do cuidado de pessoas ou afazeres domésticos. Aqui são os homens, e essa linha amarela é a linha que vai mostrar os cuidados de pessoas que você não trabalha nem estuda, porque está cuidando de pessoas ou afazeres domésticos, tá? Aqui é a faixa dos homens, aqui é a faixa das mulheres, tá? Então, a gente vai vendo o peso, né, que esse debate tem na questão de gênero. Caramba! Bom, então, para eu ir concluindo, senão o Anderson vai brigar comigo, eu trouxe aqui um apanhado, né, desse estudo da gente, dessa pesquisa, né, o que a gente poderia... Algumas questões destacadas, essa pesquisa é grande, ela tem inúmeras entradas, né, a gente tem muito aí para discutir, mas eu tentei fazer aqui um recorte para que vocês, pelo menos, tenham um conhecimento do trabalho. Então, o que a gente percebe é que a gente, quando vai discutir juventude, educação e trabalho, a gente tem que incluir aí nisso a discussão da vida familiar. Tem um relatório da OIT sobre trabalho decente, que é um trabalho muito bem feito, muito bacana, que, infelizmente, o governo atual abandonou,
né? Como todas as grandes organizações multilaterais, eles são contra. Então, esse relatório que o Brasil assinou, né, que é o relatório de trabalho decente, ele já dizia para a gente a importância de você incluir nesse debate a questão da vida familiar, né, especialmente para as jovens mulheres, né? Bom, então eu pensei aqui, né, alguns resultados para apresentar para vocês, né? As diferenças observadas nos dados analisados nos fazem pensar que a condição de estudo e trabalho está relacionada a situações socioeconômicas desfavoráveis, poucos suportes e níveis de segregação. Tá? Poucos suportes, que eu acho que é fundamental para pensar políticas públicas, né? É o que você pode trazer para que essas pessoas consigam estar na escola, estar no trabalho e ajudar a sua vida familiar, né? Os dados sobre a renda familiar dos jovens reiteram que tanto homens quanto mulheres no Enem estão mais concentrados nas faixas de mais baixa renda. Tá? Então, homens e mulheres estão concentrados nas mais baixas rendas. A maioria desses jovens é composta por mulheres, situação oposta àquela apresentada entre os jovens que estudam e trabalham. Ou seja, os homens, né, estão mais no mercado de trabalho que as mulheres. A visível diferenciação entre homens e mulheres e clara divisão social de tarefas e papéis entre os sexos. A maioria desses jovens são mulheres que não têm um perfil típico relacionado aos jovens homens, como, por exemplo, em relação de posse de filhos, onde se encontra mais frequentemente a ocorrência de relação conjugal. É muito interessante que você vai perceber, né, o número de filhos das mulheres é muito maior do que o homem. Ou seja, essas mulheres tiveram filhos sozinhos, né? Porque cadê os pais, né? Quando passamos a observar as jovens mulheres no que se refere à maternidade, encontramos nesse grupo uma grande maioria com um ou mais filhos. Outro dado a ressaltar é que, dentre os jovens que afirmaram ter filho, as que nem estudam nem trabalham frequentemente têm um maior número de filhos que aquelas que trabalham e estudam. Quando a cor e raça autodeclarada se conforma uma relação desigual entre a raça e oportunidades educacionais e laborais no Brasil. Entre esses jovens, pretos e pardos formam a grande maioria, 72%. Em relação à faixa etária, é uma distribuição heterogênea. As jovens nem têm idade ligeiramente mais avançada que os homens, estando a maioria localizada na faixa dos 22 e 25 anos. Quando perguntados onde passaram a maior parte da infância, um percentual maior oriundo do campo entre os que nem estudam e não trabalham, né? Eles também possuem mães ou responsáveis com um menor nível de escolaridade comparados ao que trabalham e estudam. E um dado importante que merece destaque é que também eles fazem parte de uma geração que vem usufruindo do acesso à ampliação da escolaridade, apesar de muitas vezes vivenciarem trajetórias não lineares. A maioria desses jovens afirma ter conseguido chegar ao ensino médio regular ou técnico, e, de forma geral, no ensino médio, tendo apenas de um modo geral, as mulheres estão em melhor situação educacional do que os homens, isso em todos os níveis a gente tem observado, né? Um pequeno grupo frequenta a educação de jovens e adultos, mas as mulheres são as que mais acessam a educação de jovens e adultos, né? Note-se ainda outras diferenças. A maioria dos homens já trabalhou ou estava procurando trabalho, e entre as mulheres o percentual é bem menor. Os percentuais de mulheres que nunca trabalharam e não estão procurando trabalho remunerado são também superiores aos dos homens, tá? Bom, então, terminando, a conciliação de trabalho, emprego e vida familiar pode ser interpretado como um desafio para os jovens, em especial para as jovens mulheres, com consequências significativas.
A conciliação desses 3 esferas acaba precarizando a qualidade da experiência escolar, diminui as oportunidades de vivências culturais e de participação. O maior risco é o da exploração generalizada de trabalhadores jovens e estudantes que se expõem em postos de trabalho de baixa qualidade para conjugar trabalho e educação, como, por exemplo, call center, motoboy, né? Você vai encontrar vários jovens com esse tipo de trabalho. Os jovens pobres já vivem as relações de trabalho flexível e precário, né? Há muito tempo. Os eventos característicos das trajetórias escolar e laboral dos jovens não são estáticos e acontecem paralelamente a outros eventos importantes na vida dos mesmos. Portanto, estamos falando de trajetórias não lineares, com entradas e saídas da escola e do trabalho, sempre produzindo profundos arranjos com a vida familiar, né? A vida familiar vai dar um peso assim, muito grande. As mulheres demonstram ter elevada dedicação à vida familiar, aos trabalhos domésticos e à maternidade. Atividades não remuneradas, mas que são, sobretudo, parte de atividades produtivas de bens e serviços essenciais para a manutenção e sustentação da vida social. O fator que destacamos é o que se refere à desvantagem que se encontra as jovens mulheres nesse contexto. Essa desvantagem não é casual, mas sim resultante de uma construção histórica e cultural em que se entrelaçam a representação sociocultural das mulheres e a divisão de papéis sociais desiguais, que estas vêm sendo levadas a cumprirem estruturas que oferecem de forma desigual o reconhecimento, as valorizações e tratamentos dados a homens e mulheres, resultando muitas vezes em distribuição desigual de tratamento, oportunidade e direitos, né? E, para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na situação dessa juventude pós-pandemia, né? O que o Giddens vai dizer vai gerar uma nova arquitetura social, né? Então, pegando um pouco aí essa noção dele, né, de uma nova arquitetura social com muitos medos, né? Então, eu acho que os jovens, sem dúvida nenhuma, eles são mais resistentes ao Covid, sem dúvida, mas certamente muito menos resistentes aos impactos sociais e econômicos. As crises no mundo do trabalho, elas já eram terríveis, mais do que nunca, né, nesses últimos anos agora, né? E eu acho, sem dúvida nenhuma, que só políticas públicas poderão amenizar, né, essa situação da inclusão da juventude, né? Políticas públicas, proteção social, só tem que isso tudo depende de democracia social, democracia política, democracia econômica, de direitos humanos e de solidariedade social. Eu acho que existe saída, né? Agora as saídas elas estão vinculadas, sem dúvida nenhuma, a esses suportes que só podem vir das políticas públicas, né? Para finalizar, nosso livro que está disponível, quem quiser, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Enfim, cadê Anderson? Bem, Eliane, primeiro eu queria agradecer muito aí pela tua explanação e te parabenizar aí mais uma vez pela brilhante palestra que você deu para a gente aí.